Olá, boa noite a todos. Bom, eu estou de acordo com tudo que o professor Marcelo falou. A prova realmente foi uma prova conteudista, mas uma prova muito boa. Uma prova que teve 15 questões, algumas bem interdisciplinares com a química e a física, mas vamos pegar aquelas que são mais biologia mesmo, 15 questões, num nível médio, tá? Não são questões tão triviais, mas que o aluno, com uma leitura bastante atenciosa, ele conseguia chegar numa resposta provável da resposta pela leitura do enunciado, tá? Então vou te dar um exemplo. A gente pega aqui a primeira questão de biologia, é uma questão 92 da prova amarela, fala de uma substância desacopladora da cadeia de elétrons com efeito emagrecedor. E o exercício estava ali, né? Você lia a questão bonitinho, daí o efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao quê? Aí o aluno tinha que ter conhecimento da cadeia respiratória, na parte de citologia, para correlacionar com a produção de ATP, degradando compostos orgânicos para isso. Ou seja, com a degradação dos compostos orgânicos em maior quantidade, a pessoa vai ter o ato do emagrecimento. Tá? E Daniel, só sim. uma colocação. Numa questão como essa, por exemplo, né, o aluno eliminar alternativas, Sim. ele conseguiria eliminar coisa estranha mesmo? Consegue eliminar nessa questão já de cara 3 alternativas, né? Porque letra B ele fala assim, bloqueio de reações do ciclo de Krebs. Liberação de energia é a cadeia respiratória. Então veja bem, conceito dado em aula. O aluno já tinha que ir com o conceito de que a liberação de energia ocorre predominantemente na cadeia respiratória e não no ciclo de Krebs. Então essa já eliminaria. Agora, se você ler a letra A e a letra E, aí você vai ver que já tem duas que ele fala obstrução de cadeia respiratória na letra A, redução da produção de ATP na letra E. Então aí já bate. E as outras também dá para ir por exclusão, que não ocorre nenhuma dessas reações que ele está citando aqui. Glicólise é o começo da quebra do composto orgânico, né? A diminuição do acetil-CoA também é para entrar no ciclo de Krebs. Então sim, o conceito na prova do Enem é muito importante. Mas lê atentamente o que está na questão, que ela está falando bonitinho da cadeia, que vai bloquear ali a substância, que vai dar efeito emagrecedor. Então, com isso, ele vai excluindo os itens e vai chegar na alternativa correta. Então, vou te dar um outro exemplo. 96 da prova amarela era uma questão de imunologia. Tá? Se você ler a última frase, ele fala assim, ó, induz o organismo humano a produzir anticorpos. Então ele trouxe um texto sobre a esquistossomose, que é uma verminose clássica que a gente passa nas nossas aulas, mas a questão não era da esquistossomose em si, era uma questão de imunologia. Ou seja, ele quer saber qual a vantagem da vacinação. Percebe? Então, vamos supor que eu não sei o que uma vacina faz. Eu tenho dúvida do que uma vacina faz. Então, eu vou direitinho no texto. Ela induz o corpo a produzir anticorpos. Se induz o corpo a produzir anticorpos, não vai impedir a penetração do parasita, como diz a letra A. Entende? Então, ele tem que ler e, junto com o conhecimento que ele já tem do assunto, ele vai chegar na alternativa correta. Então, são habilidades que o aluno tem que ter na prova de biologia. Um conhecimento prévio, mas um conhecimento médio, não teve nenhuma questão de nível avançado de biologia, mas uma leitura muito atenta dos enunciados. Não dá para descartar em nenhuma das questões do enunciado, tem que ler realmente até o finalzinho, porque normalmente a dica ainda está no final do texto. E aí, Daniel, prestar muita atenção também no verbo, né? Impedir, eliminar, né? Relacionando aí com partes principais do texto. Exatamente, né? Então, isso exatamente, isso é muito importante. A prova teve, Marcelo, uma predominância de citologia, o que não é nenhuma surpresa. A citologia é uma base para as outras áreas da biologia. Então, para a gente estudar zoologia, fisiologia do corpo humano, ou mesmo botânica, a gente tem que ter o conhecimento das células, né? Então, ela pegou realmente a fundo a parte de citologia e acertou nas questões, porque são assuntos atuais, foram questões de uma certa forma bem elaboradas. Depois eu só vou comentar uma que a gente acha que não está tão bem elaborada assim, né? Mas são muito legais. Por exemplo, a gente tinha comentado com os alunos, né? Esse é o ano da poluição radioativa, né? Das séries falando da poluição. Então ele descreve bonitinho, ele fala depois que o estrôncio substitui o cálcio.
Aí ele pergunta, então em qual tecido a gente vai encontrar o estrôncio 90? Então, o aluno tendo uma base de que o tecido ósseo é feito, né, do cálcio, ele chega na alternativa ali, letra E. Então, são questões muito inteligentes e muito atuais. Questão de daltonismo, número 103, ao invés de cobrar o clássico cálculo da probabilidade de nascer um daltônico, não, ele fez um teste para o daltonismo e aí perguntou qual dessas cores uma pessoa que tem essa protanopia teria aí, o voluntário seria mais fácil dele identificar qual cor do cartão. Então tinha que avaliar, mas os dados todos estão no enunciado, ele falava, né, qual que ele enxerga, qual que ele deixa de enxergar melhor. Então, isso que eu acho bacana, é uma prova que com uma leitura atenta, o candidato consegue sim chegar numa resposta, né? Mas tem que ter realmente bastante atenção no enunciado. São duas coisas, né? A leitura atenta mais o conceito. Sim, exatamente. Mesclar, treinar o conceito da biologia, achar o conceito aqui e treinar realmente a interpretação. A 106 de Lei de Mendel, questão teórica. Não cobra nada das leis de Mendel, mas é teórica em si sobre a lei de Mendel falando, mas existe uma falha ele fala, né, que é uniformidade, segregação e distribuição independentes. Mas sabes que nem sempre isso é verdade hoje em dia. Por quê? Mas aí pelas alternativas, né, saber que os genes também podem estar ligados em linkage, né, e com isso ir contra o que está nesse texto, né? Então é muito bacana mesmo. E a questão que eu falei, Marcelo, se puder comentar, é a 118. A questão 118 falava, né, que na piscicultura são usadas larvas de artêmia, né, e daí quando as larvas eclodem, mais chamadas de náuplios, né, eles colocam uma luz para poder identificar essas larvas e as larvas vão em direção à luz. Aí ele pede, esse comportamento das artêmias é chamado do quê? Aqui a gente tem clássicos nomes que a gente dá nas aulas de botânica, né? Geotropismo, fototropismo, hidrotropismo, mas o tropismo em si, ele se refere a deslocamento de estruturas e não deslocamento em si. Talvez um tactismo aqui ficasse melhor, né? Já que é pela luz, um fototactismo e não um fototropismo, como ele colocou na letra B. É a única ressalva que eu tenho. De resto das outras questões, muito interessantes e destaque, inclusive, conversei com os outros professores de biologia para a questão de número 115, que falava de maneiras de tratar os resíduos, as medicações que a gente joga, né, nos ecossistemas aquáticos. Hoje eles estão criando maneiras de tentar limpar esses resíduos antes de jogar nos ecossistemas para não criar uma poluição ali. Essa questão foi muito boa, foi muito atual. E uma outra questão também muito bacana foi a do rim biônico, que é a de número 130 da prova amarela. Fala o projeto do rim biônico, né? Ele fala que os cientistas estão desenvolvendo um rim que executará a maioria das funções biológicas desse órgão, né? Para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Daí ele fala, o dispositivo criado promoverá diretamente o quê? Remoção da ureia, né? Papel do rim, então é uma questão fácil, mas olha que bonitinho o texto, a contextualização que o Enem dá. Eu acho que o Enem ele convida o aluno a refletir e também ver que a coisa vai além daquilo que a gente dá no ensino médio, ou seja, existe um porquê de tudo isso estar sendo ensinado e isso é muito bonito nas provas deles, né? E, enfim, não foram todas as questões que tinham textos, algumas tinham esquemas, algumas tinham tabelas e aquelas que tinham esquemas, como por exemplo a 128 de evolução, era um esquema muito bonito de evolução de plantas, era uma questão fácil dentro do contexto de biologia, tá? Mas bonita, bem construidinha, pedindo a independência das plantas aqui para os ecossistemas aquáticos, né, para a reprodução. Era o número 3 ali, que é Gimni e Angiospermas, que conquistaram de fato o ambiente terrestre e não precisam mais de água para reproduzir. E a outra tabela muito bonita está na 126, que falava de estratégias de sobrevivência, que é um assunto até que na biologia a gente trabalha mais em nível superior, mas como ele deu todos os dados em tabela e era só comparar, era uma leitura atenta dos dados da tabela que o aluno chegava na resposta. Então essa é a estratégia do Enem, é trabalhar
um conteúdo um pouquinho acima, mas dando dicas, trabalhando aí para que o aluno tente chegar na resposta. Em biologia é assim que ela funciona. E não mudou com relação aos outros anos. Ela está o mesmo esquema com relação aos outros anos. Muito bom. Perfeito? Então, Daniel, muito tá obrigado. Certo? Obrigado, viu? Então vamos lá. Obrigadão. Tchau, tchau.